Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum. Se concordassem, daríamos início à nossa reunião. Queria só saudá-los nesta primeira reunião em que me cabe presidir aos trabalhos e dar garantias, tudo farei para que os trabalhos decorram da melhor forma, a bem de todos nós, os trabalhos parlamentares e também de quem nos está a acompanhar. A ordem de trabalhos foi distribuída, coincide a todos. Tem como primeiro ponto a apreciação de requerimentos. Recordava só que existem dois requerimentos, um mais antigo, do CDS, que tem a ver com, como se recordarão, onde requerem que um conjunto de documentação ao Ministério das Finanças e ao Dr. António Domingos, nomeadamente a correspondência e documentação trocada, nomeadamente de correio eletrónico entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos, após a reunião de 20 de março de 2016, de alguma forma relacionada com as condições colocadas para a aceitação dos convites para a nova administração da Caixa de Depósitos. Não sei se o deputado João Almeida quer fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, como é a primeira vez que me dirijo a Vossa Excelência nessas funções, queria cumprimentá-lo e desejar que o exercício das mesmas corra da melhor forma possível. Estou certo que assim será. A apresentação do requerimento já foi feita em reunião anterior e eu relembro que a posição do CDS é que este requerimento não deve ser sujeito a votação e que o mesmo deve ser simplesmente aceite e as diligências inerentes a isso serem produzidas. Portanto, agora foi levantado um incidente por outros grupos parlamentares e foi por isso que este requerimento ficou pendente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um dos incidentes foi exatamente pelo Partido Comunista Português. O deputado Paulo Sá já se inscreveu, eu dou-lhe a palavra. Peço desculpa, liguei e ele manteve-se desligado. Portanto, comecei por apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente e dizer que o Sr. Deputado João Almeida já o disse, o requerimento já foi apresentado e creio que foi a pedido do Grupo Parlamentar do PCP que ele ficou pendente para discussão nesta reunião. O requerimento, portanto, já ponderamos, analisamos, o requerimento é idêntico a um requerimento que tinha sido apresentado anteriormente pelo CDS, só que agora é protestativo. Entendemos que não faz sentido encaminhar o requerimento para pedir documentação que já foi pedida e que já está na posse da Comissão. Portanto, nesse sentido, entendemos que o que há a fazer neste momento é disponibilizar aos membros da Comissão a documentação que foi recebida anteriormente no seguimento do envio do requerimento que antecedeu este e que tinha o mesmo conteúdo. Nesse sentido, como a documentação foi distribuída num primeiro momento, recebida, depois foi recolhida e se encontra na posse da Comissão, entendemos que neste momento o que se deve fazer é essa documentação ser novamente disponibilizada aos deputados desta Comissão, de forma que a possam consultar, tendo em conta o conteúdo da documentação, porque, como sabem, ela foi distribuída aos coordenadores dos grupos, foi lida e o conteúdo basicamente é conhecido de todos os grupos parlamentares, contém matéria sensível relativamente a questões internas da Caixa de Depósitos, nomeadamente ao seu plano de negócios. Portanto, entendemos que esta documentação não deve ser tornada pública, mas apenas tornada acessível a todos os membros desta Comissão e, eventualmente, também a um assessor de cada grupo parlamentar, colocado à disposição pelos métodos que têm sido habituais, mas que poderão ser operacionalizados pelo Sr. Presidente, nomeadamente numa sala à disposição para que possa ser consultada, mas não reproduzida, fotocopiada, filmada, fotografada, etc., de forma a que, digamos, todos os coordenadores possam aceder, coordenadores ou deputados dos grupos parlamentares possam consultar, analisar, refletir sobre esta informação, mas, digamos, com este cuidado, de forma que esta informação, sendo sensível, não possa ser tornada pública, porque poderia prejudicar a Caixa de Depósitos relativamente a outros bancos. E é isto, Sr. Presidente, que me cumpre dizer relativamente à apreciação que fizemos deste requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se bem percebi, o Sr. Deputado está a fazer uma contraproposta ao requerimento. Dá uma ideia que o Sr. Deputado está a fazer uma contraproposta ao requerimento. Não, Sr. Presidente, eu não fiz contraproposta nenhuma. É no sentido o que eu disse, então repito, se calhar não fui claro.
o CDS tinha apresentado um requerimento que era exatamente igual a este. Foi dado o seguimento que todos conhecem, não vale a pena fazer o historial. Chega agora o mesmo requerimento, mas potestativo. Sendo potestativo, não é colocado à votação, portanto é assumido nas suas consequências. Portanto, como já se pediu a informação numa primeira vez, aliás, não houve resposta, houve uma insistência, chegou essa documentação e ela já está na posse da Comissão, entendemos que não faz sentido enviar novamente o requerimento, dizer, e enviem novamente a informação que já enviaram antes. Portanto, a informação já está disponível, ou seja, temos condições para dar seguimento e concretização ao requerimento prestativo do CDS neste momento. Como? Com os cuidados que acabei de referir. Sendo informação sensível, deve ser colocada à disposição de todos os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, eventualmente, se entender que também tem sido de prática noutras comissões, também permitir que o assessor de grupo parlamentares possam aceder e, tendo em conta a sensibilidade do material, não a reproduzir, não a tornar pública e permitir apenas a sua consulta, a sua análise, a reflexão dos diferentes deputados do grupo parlamentar. Em suma, o que estou a referir não é uma contraproposta, é a concretização deste requerimento desta forma. Sr. Deputado Hugo Soares tinha pedido a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a primeira palavra para saudar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro nas novas funções de Presidente desta Comissão de Inquérito, desejar-lhe a maior das felicidades, certo que estamos, e também por isso o indicamos, que desempenhará essas funções com total imparcialidade, com total exigência e responsabilidade que as mesmas obrigam na esteira, de resto, daquilo que foi feito pelo anterior Presidente, pelo Sr. Deputado José Matos Correia. Relativamente à questão em apreço, dizer apenas duas coisas. A primeira é que, tratando-se de um requerimento potestativo, de facto ele não tem que ser votado. Ele tem que ser admitido e tem que se dar o seguimento. Mas eu creio e tendo a concordar com aquilo que é a posição do Sr. Deputado Paulo Sá. De facto, o Sr. Deputado Paulo Sá, o que pede, o que solicita, é que se dê andamento ao requerimento, uma vez que há até uma questão de inutilidade superveniente ali de voltar a pedir a documentação que já cá está. Agora, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e de forma muito franca, saudar efusivamente a evolução do pensamento do Partido Comunista Português. Creio que não é por ter havido uma alteração dos deputados, porque quem costuma cá estar, com muito respeito nosso, como sabe, e consideração, é o Sr. Deputado Miguel Tiago, mas eu não deixo de sublinhar, não deixo de anotar, de apontar e de saudar efusivamente o facto do Partido Comunista Português poder permitir hoje aos meus deputados do Grupo Parlamentar do PSD terem consciência dos documentos que foram enviados pelo Dr. António Domingos. É um grande sinal de respeito por todos os deputados desta Comissão e que eu queria aqui sublinhar efusivamente a evolução do pensamento do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra, mas como tenho pedido a palavra do deputado João Paulo, se calhar faria mais sentido ouvir primeiro o Partido Socialista e o senhor a seguir. João Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. E também aproveito para desejar-lhe uma excelente desempenho na condução dos trabalhos e respeitante àquilo que é a proposta do PCP, também concordamos, uma vez que a documentação solicitada ao Dr. António Domingos já está em posse da Comissão de Inquérito. Sobre essa documentação ficou decidido que ela iria ficar acessível, como ficou, aos coordenadores desta Comissão e ao seu Presidente da Comissão, obviamente, e do nosso ponto de vista, de facto, é inútil estar a endereçar ao mesmo destinatário um pedido de documentação que o próprio já recebeu e que já remeteu à Comissão de Inquérito. E recordo que este requerimento é um requerimento que tem caráter potestativo, mas que já foi aprovado aqui nesta Comissão de Inquérito e, portanto, não me recordo de ter merecido grande oposição na altura do debate, a não ser por parte do Grupo Parlamentar do PS, que manifestou alguma discordância em relação ao mesmo requerimento, como pode até, eu já disse aqui por duas vezes, e pode ser consultado em ata. Obrigado. Sr. Deputado João Almeida, não se importa que o deputado Moisés Ferreira fale antes de si também, para ouvirmos o Bloco de Esquerda?
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me também cumprimentá-lo de forma especial nestas suas novas funções. Dizer que, efetivamente, a Comissão já tem esta documentação em sua posse. E, portanto, é extemporâneo estarmos a discutir um requerimento para pedir documentação que já cá está. Provavelmente podemos já passar para uma outra fase, que é, se é considerada assim fundamental, então discutir a forma de acesso a essa documentação. Lembrar que esta documentação chegou a primeira vez a esta Comissão porque os requerimentos foram tratados com deferimento tácito e daí a documentação ter chegado aqui. Não faz sentido estar outra vez a pedir aos mesmos intervenientes, às mesmas pessoas, para enviar documentação que as pessoas já enviaram, que as pessoas sabem que já cá está, que já esteve nos jornais, inclusivamente. E, portanto, é aqui, enfim, pouco sério até, seria pouco sério até esta forma de tratamento. Portanto, se a documentação está cá, creio que a única coisa que existe a discutir é a forma de acesso a essa documentação. Como já aqui foi discutido e como todos nós sabemos, os coordenadores dos grupos parlamentares tiveram acesso a essa documentação em papel, puderam consultá-la, estudá-la. O Bloco de Esquerda e eu em particular também. E consideramos que existe matéria muito sensível nessa informação, nessa documentação, e que, portanto, a forma de acesso à mesma deve acautelar essa informação muito sensível. A proposta de a documentação estar disponível, enfim, numa sala onde as senhoras e os seus deputados e alguns assessores indicados pelos grupos parlamentares podem aceder à mesma, mas sem a reproduzir, parece-me uma boa proposta e parece-me que provavelmente é aquela proposta que esta Comissão pode seguir e que melhor salvaguarda aquilo que é a sensibilidade da informação em causa e de que estamos a falar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados, para registar a posição dos diferentes grupos parlamentares e a possibilidade que a Comissão tem de cumprir aquilo que foi um requerimento putestativo. Essa é a ordem natural das coisas e, portanto, acho que assim se concretiza a missão desta Comissão. Relativamente à questão que, entretanto, foi levantada sobre o tratamento de documentos, por nós nada a obstar à definição de uma metodologia nos termos, ou próximo dos termos que o Sr. Deputado Paulo Sá propôs. A única questão aqui, que é para nós um limite, é que não pode haver deputados de primeira e segunda numa comissão de inquérito. Portanto, quanto ao cuidado no tratamento dos documentos, à reserva, à guarda dos documentos e a todas essas cautelas, total abertura, haver deputados que possam consultar e outros que não possam, é que não me parece que possa ter enquadramento na lei dos inquéritos parlamentares. Não foi o que o Sr. Deputado Paulo Sá disse. Eu disse, já só para antecipar o debate, que do nosso ponto de vista o único limite, porque até aqui só os coordenadores é que tiveram contacto com esses documentos. Mas mesmo o acesso material, se houver alguma iniciativa, já no passado, tudo o que seja procedimento já feito noutras comissões de inquérito e que permita um tratamento igual de todos os deputados da comissão de inquérito, por nós, achamos que o requerimento se concretiza, independentemente dessas medidas e desses cuidados que venham a ser tomados. Muito obrigado. Tem ainda uma inscrição do deputado Hugo Soares, para ver se terminamos este debate. Sr. Presidente, eu não queria ser ingrato com ninguém, portanto queria também saudar da mesma forma efusiva a alteração de postura do deputado Moisés Ferreira. Eu quero ser muito franco. Quem assistiu à última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e viu a posição do PCP e do Bloco de Esquerda, e quem assistiu fomos todos nós e os portugueses que de uma forma ou outra acompanharam os trabalhos da Comissão, e que viram o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda impedirem os deputados da Comissão de Inquérito ter acesso a essa documentação, hoje, perante esta circunstância, de serem colocados perante a mesma circunstância, permitirem que os deputados tenham acesso à documentação, eu creio que é, de facto, algo que preconiza duas coisas. Uma, que a sua presidência começa bem, Sr. Presidente, e que a sua presidência começa bem e que, sobretudo, augura coisas boas para esta Comissão de Inquérito e para a outra que também já foi constituída. Bom, muito obrigado, Srs. Deputados.
penso que podemos encerrar este debate e eu, se concordassem, vamos tentar prosseguir, se concordassem, eu com os demais membros da mesa estabeleceríamos uma metodologia então de acesso a esta documentação e partilharíamos amanhã com os restantes coordenadores. Seja disponibilizado para todos os deputados. Estamos aqui, estou-me a referir só à forma de acesso, que possamos de alguma forma desenhar de forma a permitir que todos os deputados desta Comissão possam aceder, salvaguardando aquilo que é a informação classificada e sensível, como foi caracterizada aqui. Temos aqui uma boa base, enfim, que foi sugerida quer pelo deputado Paulo Sá, quer pelo deputado Moisés Ferreira, que acho que podia servir para a gente fazer aqui um modelo que de alguma forma facilitasse a vida a todos. O Sr. Deputado João Almeida queria dizer qualquer coisa? O deputado Paulo Sá também? Muito brevemente, Sr. Presidente, portanto, na minha intervenção inicial, só para deixar bem claro, propus que fosse acessível a todos os deputados da Comissão e, eventualmente, a um assessor indicado pela Comissão, portanto, para que não restem dúvidas relativamente a isso e reitero, digamos, a necessidade de agora apenas operacionalizar isso. Isso poderá ser feito com o Sr. Presidente e os coordenadores, de uma forma que, aliás, não é inovadora, porque noutras comissões de inquérito já tivemos estas questões. E, portanto, isso pode ser decidido depois, posteriormente, com o Sr. Presidente. Agradeço. O deputado João Almeida tinha pedido também a palavra, depois o deputado Sr. Presidente, muito rapidamente, para que a decisão seja subscrita por todos, sobre a metodologia, e sejamos todos solidários na metodologia que venha a ser aprovada, só que seja da mesa e dos coordenadores, porque há dois grupos parlamentares que não estão representados na mesa, e para serem também solidários nessa decisão, para depois não poder haver qualquer reclamação sobre a mesma. Muito bem, Sr. Deputado, bem lembrado. Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Presidente, também muito rapidamente, para anuírem todas as sugestões que foram dadas, e evidentemente a partir do momento em que este requerimento foi aceito e que os documentos serão distribuídos ou de acesso a todos os seus deputados, para lembrar apenas que eles devem fazer parte do espólio desta Comissão, devem ser evidentemente consultados e compulsados pelo seu deputado relator e as suas informações, aquilo que neles constar, devem evidentemente constar das conclusões do relatório. Muito obrigado. Bom, para fechar o debate, eu perguntava aos senhores coordenadores se é possível amanhã e aos restantes membros da mesa, não estando aqui o deputado Miguel Tiago, mas está aqui o deputado Paulo Sá, se amanhã às 11 horas nos podíamos reunir rapidamente para fechar este processo. João Almeida. Sim. Sr. Presidente, Sim. Posso? Não haveria condições para hoje mesmo, depois desta reunião? Eu penso que esta questão não será polémica, é uma operacionalização de uma consulta de documentos que não é inovadora, já foi feita em inúmeras outras comissões, e eu penso, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente, os membros da mesa e os coordenadores, em 5 minutos depois desta reunião, definiam essas... Portanto, se não houver objeção de nenhum grupo parlamentar, nós podemos já tratar disso no final desta reunião. Se houver objeções, terá que se marcar outra hora, obviamente. Muito bem. Então, se concordando com a proposta do deputado Paulo Sá, no final da reunião ficamos aqui meia dúzia para definirmos isto. Muito bem. Temos assim sendo resolvido este ponto da ordem de trabalhos, esta parte do primeiro ponto da ordem de trabalho, temos um segundo requerimento ainda, subscrito pelo PS e pelo CDS, que vem a requerer a suspensão dos trabalhos, enquanto que não, isto resumindo, enquanto que o conjunto de documentos que foram solicitados não são entregues. Eu queria só dar nota à Comissão, sem querer interferir no debate, mas um levantamento que foi feito, de que este meio já foi utilizado quer na 6ª e 10ª Comissão de Inquérito de Camarate, nas comissões de inquérito das PPPs, parcerias público-privadas, e também na Comissão de Inquérito do BES, onde, por força de falta de documentação, foi deliberado ao tempo suspender até chegar a documentação. Como sabem, o Tribunal da Relação já se pronunciou 2 vezes nesta matéria. Há também recursos pendentes relativamente a essas decisões do Tribunal Constitucional, do Tribunal da Relação de Lisboa, e por isso este é o pano de fundo. Não sei se quem quer intervir, o Sr. Deputado Hugo Soares, neste ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o requerimento que o PS e o CDS apresentaram tem precisamente uma lógica de que os trabalhos da Comissão possam, no fundo, prosseguir com mais substância, nesta fase de maior detalhe, e com maior profundidade, assim que, evidentemente, nos sejam fornecidos os documentos que todos os grupos parlamentares pediram e que, sobretudo,
enfim, motivaram até o recurso ao requerimento desta Comissão de Inquérito ao Tribunal da Relação de Lisboa, que nos deu razão, e como sabem tem sucedido decisões judiciais favoráveis à Comissão de Inquérito e às pretensões das senhoras e dos seus deputados. Eu creio, Sr. Presidente, que numa altura em que os portugueses olham para esta Comissão de Inquérito e se perguntam porque é que a Caixa Geral de Depósitos precisa de cerca de 5 mil milhões de euros de injeção de capital, de recapitalização, seja de que forma for e com que os instrumentos, seja com que instrumentos possam ser utilizados e que o Governo já anunciou. O que é importante esta Comissão de Inquérito apurar é, de facto, como é que nós chegamos a essa circunstância. E sem os documentos que a Comissão de Inquérito solicitou, é praticamente impossível nós atingirmos esse desiderato. E eu lembrava que a 6ª Comissão de Inquérito, a Camarata, em 1996, suspendeu os trabalhos à espera da documentação. A Comissão de Inquérito sobre as PPPs, criada em 24 de abril de 2012, suspendeu os trabalhos entre 13 de julho e 18 de setembro. A Comissão de Inquérito do BES suspendeu os trabalhos, criada a 1 de outubro, em 23 de dezembro, à espera de documentos. A 10ª Comissão de Inquérito de Camarate suspendeu os trabalhos à espera de documentos e, portanto, esta tem sido a prática recorrente das comissões parlamentares de inquérito e parece-me que é uma prática muito saudável, mas sobretudo a única que permite às senhoras e aos seus deputados fazerem o seu trabalho em condições. Creio que não há aqui nada de novo, não é nada de extraordinário e não parece sequer que este requerimento possa vir a ter a oposição ou a resistência de qualquer grupo parlamentar. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Soares fala em nome do Grupo Parlamentar do PSC e depois ainda tenta falar em nome dos outros grupos parlamentares, mas neste caso concreto a nossa posição não é diferente daquela que temos tomado ao longo dos trabalhos desta Comissão de Inquérito. Não somos nós que, Maré, queremos continuar com os trabalhos, Maré, queremos interromper os trabalhos, Maré, queremos ficar na Comissão de Inquérito, Maré, queremos sair da Comissão de Inquérito. Nós temos pautado a nossa presença e a nossa participação nesta Comissão de Inquérito com total coerência. E deste ponto de vista, eu te quero recordar que, na altura do recurso ao Tribunal da Relação, o Grupo Parlamentar do PS absteve-se na altura do recurso porque não pudemos, na altura e também presentemente, ignorar a circunstância de que a disponibilização, melhor dizendo, da documentação solicitada às 4 entidades, Ministério das Finanças, Caixa Geral de Depósitos, Banco de Portugal e CMVM, acerca da vida comercial da Caixa Geral de Depósitos, irá ser tornada pública, como tem sido toda a documentação que tem tramitado nesta Comissão de Inquérito, portanto não tenhamos ilusões quanto a isso, e quando ela for tornada pública, estamos a falar de informação crucial sobre a vida da Caixa Geral de Depósitos, informação comercial de valor relevante, e é a primeira vez que acontecerá sobre um banco que está em atividade, que é o maior banco português, e que isso irá afetar o nosso sistema financeiro, o nosso sistema bancário e irá, obviamente, destruir o valor económico na Caixa Geral de Depósitos. E foi essa circunstância, que nos impediu de votar favoravelmente o recurso ao Tribunal da Relação, porque temos consciência da realidade que vai dominar a disponibilização dessa informação comercial sobre a vida da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, também para além desta defesa que temos feito sobre a nossa posição quanto ao recurso ao Tribunal da Relação e sobre a exposição pública da vida comercial da Caixa Geral de Depósitos, temos dito também que para nós é crucial que esta Comissão de Inquérito, que no dia 26 de março faz 180 dias de trabalhos, embora que já dura há bem mais tempo porque foi interrompida para trabalhos do Orçamento de Estado para 2017, mas que no dia 26 de março fará 180 dias, chegará um tempo já muito prolongado e, mais uma vez, reiteramos a necessidade da não interrupção dos trabalhos e da necessidade de darmos continuidade às audições que, entretanto, estiveram agendadas
por requerimento apresentado pelo Partido Socialista aprovado nesta comissão, do Dr. Nogueira Leite, do Dr. Álvaro Nascimento, a audição que entretanto foi proposta, salvo erro, pelo CDS, a audição do Dr. Armando Vara, e outras audições que também entretanto tinham sido apresentadas pelo PST. Há absoluta necessidade de fazermos essas audições, dar continuidade a estes trabalhos, porque na verdade, Sr. Deputado Hugo Soares, os portugueses estão fartos da politiquice que alguns tentam fazer através desta comissão de inquérito. E esta comissão de inquérito ainda vai ter a particularidade de se cruzar com outra comissão de inquérito potestativa sobre o mesmo tema, que também é inédito no histórico, sobre Caixa Geral de Depósitos. Vamos falar de Caixa Geral de Depósitos. É a Caixa Geral de Depósitos. Não vamos fugir às questões. É a primeira vez, apesar do Sr. Presidente da Comissão ter tido o obséquio de recordar as vezes que foram interrompidos os trabalhos de outras comissões de inquérito, mas certamente nenhuma delas, quando foi interrompido, estava a iniciar-se uma outra comissão de inquérito sobre o mesmo tema. Portanto, do nosso ponto de vista, o mais importante é concluir os trabalhos desta comissão de inquérito. Os portugueses querem conhecer as conclusões desta comissão de inquérito. Só uma forma disso acontecer é cumprir o prazo, o mandato que temos do plenário de 180 dias no dia 26 de março. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma precisão, eu dei nota das comissões de inquérito foram suspensas à espera de documentos e não de todas as comissões de inquérito, porque todas elas ao longo do tempo vão tendo suspensões, até quanto mais não seja por trabalhos de orçamento e de férias de verão e por aí fora. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tinha pedido a palavra, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, sobre este assunto, eu acho que a Comissão de Inquérito deveria fazer hoje um esforço para agendar audições e não pelo menos daquelas que já estiveram agendadas e que foram desmarcadas. Porque a realidade é que nas últimas 3 semanas, grosso modo, a Comissão de Inquérito deixou de fazer audições, passou por uma série de episódios, enfim, que todos nós conhecemos, e creio que neste momento importante e fulcral para esta Comissão de Inquérito e até para a credibilização dos trabalhos desta Comissão de Inquérito é retomar os seus trabalhos regulares com o agendamento de audições. Nomeadamente, nós tínhamos as audições do Dr. Nogueira Leite e do Dr. Álvaro Nascimento, que foram desmarcadas. Creio que pelo menos essas deverão ser imediatamente marcadas e dentro das disponibilidades, obviamente, das pessoas envolvidas. E creio que depois de realizadas as audições, se o problema da documentação continuar em cima da mesa, poderemos discutir a suspensão da Comissão de Inquérito. A suspensão ou não, este requerimento ou outro qualquer. Mas que o sinal importante para dar lá para fora, antes de discutir qualquer tipo de suspensão, seria o da marcação das audições, realizar as audições que foram desmarcadas, pelo menos essas, e depois, se o problema se mantiver, então voltar a esta discussão da suspensão ou de não suspensão. Não sei se formalmente for melhor, basicamente é adiar a votação sobre este requerimento até depois das audições, enfim, se assim entenderem. Também, Sr. Deputado, tenho só inscrito o Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se os outros partidos, uma vez que ele já apresentou o requerimento, se querem pronunciar sobre esta matéria. O Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria também já foram apresentados os argumentos do CDS. Eu tinha contactado o Sr. Presidente e reiterava aqui o pedido que fez para poder dar essa explicação. Acho que é importante a Comissão conhecer, do ponto de vista processual, qual é o estado do processo em matéria de recursos que ainda possam estar pendentes, dependência que exista desses recursos e para que tribunais, só para termos uma informação que eu acho que é relevante. Por outro lado, para além dos argumentos que já foram apresentados na reunião anterior, nós entendemos que constatamos que desde a última reunião até hoje houve mais 2 decisões favoráveis do Tribunal da Relação, favoráveis ao Parlamento do Tribunal da Relação em relação a pedidos de várias entidades. Aliás, penso que de todas as entidades envolvidas no processo. A única coisa que reitero é que seria muito pouco compreensível quando sucessivamente o Tribunal da Relação dá razão ao Parlamento num pedido que foi feito pelo Parlamento, e só foi possível esse pedido ser feito pelo Parlamento, havendo uma maioria nesta Comissão para que o pedido fosse feito, ser o Parlamento a abdicar de direitos que sucessivamente lhe são confirmados. Não fazemos questão
na forma nem no momento da confirmação desses direitos. E, portanto, se o adiamento do requerimento permitir uma melhor ponderação e uma conclusão em tempo útil que nos permita ter acesso aos documentos e aproveitar aquilo que são as decisões do Tribunal da Relação favoráveis ao Parlamento, é melhor do que, naturalmente, uma decisão precipitada que impeça a Comissão de ter o conhecimento desses documentos e de ter tempo para os tratar devidamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu depois, se calhar, no final desta discussão, farei então em mais detalhe a informação que eu dei abreviadamente no início deste ponto, quando dei conta dos dois acordos do Tribunal da Relação e, de facto, de existirem recursos para o Supremo, da Caixa Geral de Depósitos, da CMVM e do Banco de Portugal. A questão do Ministério das Finanças, que também é suscitada, estamos a aguardar. Quem também recorreu exatamente dos mesmos acordos, mas o Sr. Deputado Paulo Sá tinha pedido a palavra e eu dou-lhe a de imediato. Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento que é apresentado para suspensão dos trabalhos implicaria o prolongamento desta comissão de inquérito e, assim, na nossa opinião, não pode ser desligado da nova comissão de inquérito que iniciará funções no próximo dia 14 de março e é também sobre a Caixa Geral de Depósitos. Isto cria-nos um problema porque duas comissões a funcionar simultaneamente sobre temas semelhantes, ambas sobre a Caixa Geral de Depósitos, mas temas semelhantes, requer os mesmos recursos humanos, digamos assim, do grupo parlamentar. E isto cria problemas aos grupos parlamentares mais pequenos, em particular, eu só apenas posso falar pelo grupo parlamentar do PCP, ter duas comissões de inquérito, ambas sobre a Caixa, com objetos distintos, obviamente, mas ambas sobre a Caixa Geral de Depósitos, que requerem os mesmos recursos humanos do grupo parlamentar, quer a nível de deputados, quer a nível de assessores, cria um problema. E penso que é compreensível para todos os seus deputados que isto cria um problema. Portanto, nós poderíamos admitir, em tese, o prolongamento dos trabalhos desta Comissão, se considerasse justificado, e se disso resultasse uma possibilidade de melhor apuramento dos factos, mas não podemos desligar o prolongamento dos trabalhos desta Comissão de outra realidade que é imediata. No dia 14 de março entra em funcionamento uma nova Comissão. Dizia que poderíamos considerar o prolongamento dos trabalhos desta Comissão se eles não se superpusessem aos trabalhos da outra Comissão que aí vem. Por exemplo, e isto é apenas do ponto de vista teórico, a outra Comissão, tomando posse os seus deputados no dia 14 de março, fazendo as reuniões iniciais de designação de relator, do regimento da própria Comissão, se suspendesse os trabalhos e funcionasse esta, então teríamos apenas uma Comissão a funcionar. Agora, ter as duas simultaneamente cria-nos problemas, eu penso que isso é compreensível por todos os grupos parlamentares. Portanto, perante um requerimento do PSD e do CDS, que na prática aprovado terá como esta consequência que estes trabalhos irão prolongar-se por um tempo indeterminado, porque a suspensão depende de decisões que não estão na mão da Comissão, decisões de tribunais, portanto, torna-se imprevisível quando é que esta Comissão poderá terminar os seus trabalhos, a outra a começar a 14 de março, cria um problema real. Poderíamos considerar, e não sei qual seria a disponibilidade dos restantes grupos parlamentares, prolongar os trabalhos desta Comissão, o tempo que fosse considerado necessário, desde que a nova Comissão, que incide sobre um tema adjacente, digamos assim, mas que requer os mesmos recursos humanos da parte do grupo parlamentar do PCP, pudesse, depois de tomada a posse formalmente criada, suspender os seus trabalhos até à conclusão desta, mal esta encerrasse, retomava-se a anterior, fazendo sequencialmente. Não teríamos duas comissões a trabalhar em simultâneo, mas sequencialmente. Este é um problema que enfrentamos e estamos aqui a colocá-lo à consideração dos seus deputados e dos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado, agradeço a questão, a forma como a colocou, e compreendendo os argumentos logísticos que são difíceis, mas é uma questão que não me pode colocar a mim, porque eu sou Presidente desta Comissão, nem da outra, e com certeza que é um debate que o PCP terá que fazer fora desta sala, com os restantes grupos parlamentares.
evidentemente que eu não posso colocar ao Sr. Presidente decisões relativas a outra comissão que ainda nem sequer foi criada e não tomou posse. Mas, obviamente, que os grupos parlamentares que aqui estão representados nesta comissão são os mesmíssimos grupos parlamentares que estarão na outra. E, portanto, não estamos a falar de dois mundos separados, compartimentos estanques, estamos a falar dos mesmos grupos parlamentares que estão representados aqui e estarão representados na outra e, provavelmente, com os mesmos deputados até. E, portanto, será fácil, se houver essa necessidade, de se articular isto de forma a garantir que o trabalho das duas comissões não é simultâneo, é sequencial. Haja vontade nesse sentido, a coisa mais simples seria garantir isso. E, portanto, eu coloco a questão nesses termos. Agora, os outros grupos parlamentares... Eu penso que o Sr. Deputado foi bem compreendido, um apelo, uma reflexão aos mais parlamentares, que terá que ser feita obrigatoriamente, não neste espaço, volto a dizer, mas a exterior desta sala, mas o apelo foi bem vincado e foi expresso de forma clara para todos os parlamentares nesta sala, as dificuldades logísticas que o PCP sente no acompanhamento disto. Mas, o Sr. Deputado Hugo Soares tem pedido a palavra, é o último pedido de palavra que eu tenho registado até este momento. Sr. Presidente, apenas para 3 apontamentos. O primeiro para dizer e responder diretamente ao Sr. Deputado João Paulo Correia que o que não há é nenhum português, nem há certamente nenhum deputado, Sr. Deputado João Paulo Correia, que ache possível os deputados desta Comissão chegarem a conclusões sem saberem quem são os principais devedores da Caixa Geral de Depósitos. O que não há certamente é nenhum português a perceber que esta Comissão de Inquérito não possa nem consiga saber, porque os senhores não querem, quem é que autorizou os créditos que deram origem às maiores imparidades da Caixa Geral de Depósitos. Nós hoje até sabemos que houve um Primeiro-Ministro que disse que pediu à Caixa Geral de Depósitos para financiar um projeto em concreto que resultou só numa das maiores imparidades da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, Sr. Deputado, nós não apurarmos, não fiquem irritados. Cada vez que falo do engenheiro Sócrates, os senhores ficam nervosos. Não vale a pena. Cada vez que se fala do engenheiro Sócrates, os senhores ficam nervosos. Não vale a pena. É que as coisas são o que são. As coisas são o que são. As coisas são o que são. E, portanto, não há um português que possa sequer conceber que esta Comissão de Inquérito chegue a conclusões sem isso. E deixe-me dizer-lhe, relativamente à questão do banco estar em funcionamento, os devedores da Caixa Geral de Depósitos, quando forem conhecidos públicos, alguns até já vieram nos jornais. Nós é que continuamos a fazer que não vêm e que nós não conhecemos. Mas deixe-me dizer, o Sr. Deputado João Paulo Correia, são os mesmos, hoje, quando se souber, e os que eram ontem. De resto, os devedores do BES são os mesmos hoje, quando o banco estava a funcionar e quando deixou de funcionar. A transparência dá confiança, não traz tanto transtorno à gestão do banco. Portanto, para que sejamos muito claros, do ponto de vista do argumento político, das duas uma. Ou os senhores querem saber quem é que deve à Caixa Geral de Depósitos e porquê é que deve, e porquê é que foram concedidos aqueles empréstimos, ou os senhores não querem. E para querermos, temos que receber a documentação. Aliás, documentação pedida por todos os deputados e pela Comissão. O Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu recordo-me quando apresentámos o requerimento que dissemos que concordávamos com a hipótese de fazermos as audições que estão marcadas e só depois então suspender os trabalhos. Isto é a proposta do deputado Moisés Ferreira. Estava eu a dizer, Sr. Deputado, que não tem problema. Estava eu a dizer que quando apresentámos o requerimento, que sugerimos isso mesmo, que se fizessem as audições e que os trabalhos suspendessem só depois dessas audições, uma vez que os grupos parlamentares que as requereram as consideraram urgentes e prioritárias. Portanto, eu acho isso perfeitamente razoável. Agora, relativamente à questão das comissões de inquérito, uma interrompe, a outra avança, a outra para, eu, com franqueza, para dizer duas coisas. A primeira é que não compete a esta Comissão Parlamentar de Inquérito decidir isso. Nem esta Comissão Parlamentar de Inquérito pode estar a decidir a metodologia dos seus trabalhos em função da outra Comissão de Inquérito. O Sr. Deputado Paulo Sá, não é a primeira vez que funcionam duas comissões de inquérito ao mesmo tempo no Parlamento. Nem duas, nem três. E, portanto, Sr. Deputado, não insista no mesmo tema, porque isso leva-me outra vez a dizer-lhe que se fosse o mesmo tema não era preciso. Os senhores é que disseram que não era o mesmo tema, está a ver? Nós tínhamos o problema resolvido. O Sr. Deputado deixa-me pedir os SMS do Ministro das Finanças ao Dr. António Domingos e ele resolve a questão? Não, o senhor não deixa. E, portanto, o senhor não deixa. Não vale a pena dizer que é o mesmo tema, o senhor não deixou. Portanto, para dizer o seguinte, uma forma de resolvermos isso, Sr. Deputado Paulo Sá,
era suspendermos os trabalhos à espera da documentação, porque creio que a razão substantiva que deve presidir essa nossa decisão é a vontade de todos temos de ter acesso a esses documentos. No fundo, eu acho que nenhum outro argumento pode presidir à nossa votação. É a necessidade da Comissão de Inquérito para prosseguir os seus trabalhos ter essa documentação. Creio que isto é claro. Suspendendo os trabalhos e outra Comissão de Inquérito começando, é até uma forma dos deputados do PCP que intervêm nas duas comissões poderem participar na outra. Eu até estou aqui a arranjar uma forma de juntar outro argumento para que os deputados do Partido Comunista Português se sintam confortáveis em votar este requerimento. Mas também digo, com toda a franqueza, que não tenho problema nenhum em adiar esta votação para um momento posterior às audições que se vão fazer. Registando aqui, mais uma vez, também uma evolução no pensamento já apresentado publicamente pelo Bloco de Esquerda. E quero, mais uma vez, enaltecer a nova postura do Bloco de Esquerda nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que tem sido acompanhada pelo Partido Comunista Português hoje. Porque todos os seus deputados que aqui estão assistiram no último debate quinzenal à senhora deputada Catarina Martins a anunciar em tudo et orbe que não havia suspensão de trabalhos nenhuns. E hoje o Sr. Deputado Moisés Ferreira já veio cá dizer coisa diferente. Portanto, eu não posso deixar de registar com muito apreço esta evolução de posição e diria outra vez, efusivamente. Sr. Deputado João Paulo Correia pediu a palavra. Faça ao favor. Senhores deputados, senhores deputados. Senhores deputados, por favor. Vamos ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. É sempre agradável ouvir o Sr. Deputado Hugo Soares e tornou-se ainda mais agradável quando o Sr. usou a palavra transparência algumas vezes depois do dia de ontem, em que soubemos que houve tudo menos transparência no tratamento fiscal, na ocultação deliberada por parte do ex-secretário de Estado Paulo Núncio, na publicação da estatística de transferências para offshores. Houve tudo. Senhores deputados, Senhores deputados, vamos serenar para escutar o Sr. Deputado João Paulo Correia. É sempre agradável ouvir o PSD falar de transparência, bater no peito a falar de transparência depois do dia de ontem, depois do país saber que Paulo Núncio mentiu e que ocultou deliberadamente a estatística das transferências para offshores entre 2011 e 2014. Aliás, o vosso incómodo foi tão notório no plenário da Assembleia da República que nem o tempo disponível que tinham para o debate, 5 minutos, quiseram usar para defender o anterior secretário de Estado. Isso foi notório. Vamos lá. Em pânico fica sempre. Em pânico fica sempre o PST quando se fala que em junho de 2014 já a Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos e depois a informação da Inspeção Geral de Finanças, que foi do conhecimento do anterior Ministério das Finanças, tinha detectado imparidades no dia 30 de junho de 2014 de 4.600 milhões de euros. Este assunto deixa em pânico o PST, como também deixa em pânico os factos que têm sido apurados nesta Comissão de Inquérito que revelam que a capitalização de 2012 foi tratada com insuficiência. Estes são os factos. E depois também queria recordar o seguinte, Sr. Presidente. Como eu disse há pouco, a nossa posição, quanto defendendo a não interrupção dos trabalhos, foi feita sempre antes de conhecermos a primeira decisão do Tribunal da Relação, foi feita antes de conhecer a segunda decisão do Tribunal da Relação de não aceitar a reclamação do Banco de Portugal, da CMBM e da Caixa Geral de Depósitos, e é feita antes de sabermos qual é a decisão do Tribunal da Relação sobre a reclamação do Ministério das Finanças e da decisão do Supremo, porque se de facto a documentação vier, quanto a nós, não interfere com a decisão da não interrupção dos trabalhos. Não defendemos esta posição, independentemente das decisões que têm sido tomadas pelo Tribunal da Relação e daquilo que vai ser tomado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Obrigado. Bom, depois deste debate, o Bloco de... peço, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, na verdade, o Bloco de Esquerda sempre defendeu aquilo que veio aqui defender, que era que a Comissão de Inquérito não deveria estar a suspender novamente os seus trabalhos. Ela, na verdade, já suspendeu 2 vezes os seus trabalhos durante o seu período de vida, digamos assim, e depois de um momento em que houve a demissão do Presidente da Comissão de Inquérito, em que houve adiamento de audições, que não deveria estar a suspender-se novamente os seus trabalhos. E, portanto, é aquilo que nós viemos aqui propor,
e creio que, enfim, teve acompanhamento dos vários grupos parlamentares, é que se reiniciem os trabalhos normais da Comissão de Inquérito, nomeadamente as audições que estão por fazer, que já estiveram agendadas e que estão por fazer, e há também ainda uma outra peça fundamental, que são as perguntas por escrito ao Dr. Vítor Constâncio e ao Dr. Vítor Gaspar, que creio que já foram entregues, mas se houver também da parte do Bloco de Esquerda dizer toda a abertura sobre este assunto, se houver grupos parlamentares que necessitem até de mais tempo para entregar questões ou de as aprofundar, etc., em nome do regular funcionamento desta Comissão, o Bloco de Esquerda está aberto a prorrogar o prazo, porque não sei se confirma essa posição, mas a informação que temos é que terão sido entregues perguntas por parte do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Não sei se isto quer dizer que outros grupos parlamentares, nomeadamente o PSD e o CDS-PP, necessitem de mais tempo. Nós estamos, da parte do Bloco de Esquerda, totalmente disponíveis para prorrogar esse prazo para o regular funcionamento da Comissão também. Bom, muito bem, Sr. Deputado, respondo. Não tenho mais pedidos a palavra. Bom, tentando sintetizar aqui o debate, e as propostas foram feitas. Penso que foi claro para todos a vontade de fazer as marcações que fazem parte do ponto 2 da ordem de trabalho das próximas reuniões, e aqui a proposta no sentido de no final destas audições se voltar a analisar a possibilidade da suspensão dos trabalhos. O Sr. Deputado Hugo Soares deu nota disso na intervenção. Eu estou a tentar fazer aqui a síntese, que é para não reabrirmos aqui mais debates e podemos ir avançando. E por isso nós, de facto, temos aqui, dava nota também, respondendo embora não tenha que o fazer, mas eu faço, de facto, eu dei instruções aos serviços para enviarem aquelas perguntas já estavam a ser respondidas, e, entretanto, chegaram já as do PSD. Não sei se as do CDS já foram enviadas também, porque durante este espaço não vi, e por isso, no final, assim que for possível, todos os grupos parlamentares estão com conhecimento e iremos proceder ao envio das mesmas. A Comissão irá proceder ao envio das mesmas, exatamente para ambos, que é para o Dr. Vítor Constâncio e para o Dr. Vítor Gaspar, e avancemos assim. Posso então, esta minha síntese merece a vossa concordância, por isso vamos avançar. Sr. Deputado, força. Sr. Presidente, pode recordar quais são as audições que estão pendentes? Sr. Deputado, ia fazer exatamente no ponto 2, que é o que diz respeito à calendarização dos trabalhos, onde se incluem, e gostaria de avançar então para o ponto 2 da ordem dos trabalhos, se me permitissem, ou ainda é no ponto 1. Sr. Deputado Paulo. Obrigado, Sr. Presidente. Concordando com a síntese que o Sr. Presidente fez, apenas gostaria de acrescentar um ponto relativamente àquilo que já tinha sido levantado pelo Sr. Presidente e depois também pelo Sr. Deputado Hugo Soares. Sabemos, obviamente, que esta Comissão de Inquérito não só toma decisões sobre os seus próprios trabalhos, não sobre os outros trabalhos. Mas tendo nós manifestado a disponibilidade de considerar o prolongamento dos trabalhos desta Comissão, mas manifestando simultaneamente a preocupação com o funcionamento simultâneo de duas comissões de inquérito sobre temas semelhantes, que essa matéria pudesse ser considerada pelo conjunto dos grupos parlamentares, já não no âmbito desta Comissão, mas provavelmente no âmbito das direções dos seus grupos, para que se possa, a nível dos grupos parlamentares, considerar essa possibilidade de haver um funcionamento sucessivo das comissões e não em paralelo. Garantindo-se esse funcionamento sucessivo, nós teríamos toda a abertura para considerar o prolongamento dos trabalhos desta Comissão, interrompendo agora e recomeçando quando fosse necessário, mas tendo em conta estes constrangimentos que resultam daquilo que eu já expus e não repito. Não podemos tomar nós decisões aqui, mas os grupos parlamentares com certeza podem ponderar estas situações e, em função disso, tomar as suas decisões, que pode ser em qualquer sentido. Eu apenas me limitei a transmitir aqui, a colocar aqui de uma forma séria as limitações que se colocam ao grupo parlamentar do PCP pela sua dimensão em ter duas comissões de funcionamento, ao mesmo tempo com temas que exigem os mesmos recursos humanos do grupo parlamentar. Os grupos parlamentares, tendo este conhecimento desta matéria, decidirão em função disso e depois, quando retomarmos esta discussão do requerimento mais adiante, como o Sr. Presidente disse, após a realização das audições, espero que esta questão possa ser tomada em consideração e ser um elemento da ponderação na decisão que vai ser tomada. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu procurei dar boa nota na minha intervenção anterior exatamente do apelo e está registado agora. Esse é um trabalho que os grupos parlamentares farão a partir deste momento fora e acho que o Sr. Deputado foi claro, não é? Que tem um problema de recursos humanos quando os temas são da mesma área, são semelhantes e não se trata tanto de ser caixa mais caixa, porque se fosse caixa mais Banif tinha o mesmo problema, se fosse caixa mais BES tinha o mesmo problema, se fosse caixa mais BPI teria exatamente o mesmo problema, porque ao fim e ao cabo o Sr. Deputado está a dizer é que terá que ser o Sr. Deputado Paulo Saio, o Deputado Miguel Tiago e a assessoria a lidar com estes assuntos e foi perceptível para todos e é compreensível para todos, incluindo para mim. Agora, volto a dizer, acho que é uma excelente oportunidade para no final desta reunião, quer os seus coordenadores ou os seus líderes parlamentares, os diferentes partidos, se articularem da melhor forma para podermos melhor otimizar e rentabilizar os recursos humanos do Partido Comunista Português. Mas fecharíamos então o ponto 1, podemos então fechar o ponto 1 com esta certa e passemos ao ponto 2, a calendarização. Eu daria exatamente nota então do que está pendente. As duas já foram referidas aqui, que vêm atrás, que estiveram já marcados, o Dr. Nogueira Leite e do Dr. Nascimento. Temos também o protestativo do CDS relativamente ao Dr. Armando Vara e o do PST relativamente ao Dr. Centeno. Dar nota ainda que no que diz respeito à possibilidade de agendamento de protestativos, o PSD ainda tem 7 possibilidades de pedidos e o CDS tem 1. E este é o ponto de situação, e por isso o que eu proporia aqui era de facto tentar marcar para a semana. Vocês têm, estou a falar daqueles protestativos, né? O Partido Socialista e os restantes partidos também têm aqueles que estão previstos. Dizer que a minha intenção era exatamente tentar para a semana, tentar pelo menos fazermos já 2 audições para a semana. Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar conta que a Comissão de Orçamento e Finanças já tem audições não relacionadas, obviamente, com os... não é sobreposição, sim, das audições, terça-feira à tarde e quarta de manhã. Julgo que... E quarta à tarde também? Não, quarta à tarde com a plenária de manhã. Pronto, então significa que o desejável é que fosse ou quarta, a partir de quarta ao final da tarde e quinta ao final da tarde, 2 audições. Sr. Deputado, como se vê, o Sr. Deputado Paulo Sá, como pode ver, os problemas de recursos humanos não é só dos partidos pequenos, mas também dos grandes, quando os deputados tocam nos mesmos temas. Mas eu estava a pensar exatamente nesses 2 dias, o que é preciso é que consigamos, de facto, que o Dr. Nogueira Leite e o Dr. Nascimento estejam disponíveis e faremos esse esforço para manter uma ordem cronológica relativamente aos pendentes. Não sei se mais alguém quer usar a palavra neste ponto. Isso é pior. Vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor para tentar contentar exatamente aquilo que são as realidades e as sobreposições das demais comissões, de forma a potenciar o trabalho dos deputados desta comissão nestes trabalhos. Os outros assuntos que eu teria já foram largamente citados, tinha a ver com a questão dos acórdãos, os recursos, dar só nota que ainda não há recurso para o Supremo das Finanças, mas sim só reclamação, pedindo as nulidades ao próprio Tribunal da Relação, mas que Caixas de Depósitos, CMVM e o Banco de Portugal já fizeram o recurso para o Supremo. Estamos clarificados? Eu pedi então aos coordenadores para ficarem aqui, os senhores vice-presidente, que está cá, o outro vice-presidente não está, e que o PST designasse alguém, o Sr. Deputado Hugo Soares designa alguém para o substituir, e agradecia a todos a forma como decorreram os trabalhos e muito obrigado, dou por fim dos trabalhos.